Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito da segunda doutrina que explica muito bem o que é salvação. Eu quero falar hoje com vocês a respeito da regeneração. A regeneração significa que algo está sendo reconstruído, está nascendo de novo, está sendo refeito dentro de nós. Eu quero trazer à memória de vocês o que o Senhor Jesus ele falou com Nicodemos, um dos principais chefes dos fariseus, no Evangelho de Jesus, escrito por João no capítulo 3, quando Nicodemos vai até Jesus para conversar, para perguntar sobre os milagres que ele fazia. E ele chegou a concluir que só era possível tais milagres se Deus fosse com Jesus. Mas Jesus não respondeu o que Nicodemos queria ouvir. Jesus não ficou ali falando sobre os milagres que ele estava fazendo. Ele foi falar para ele o que ele precisava ouvir. E o que saiu da boca do Senhor Jesus foi muito impactante. Foi justamente essa frase: Nicodemos, quem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Em algumas versões, não verá a Deus. Então, regeneração é nascer de novo, é ser reconstruído por dentro, é ser transformado por dentro pelo poder de Deus. É algo que somente Deus tem a capacidade de fazer. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. É Deus que transforma, é Deus que regenera, é Deus que muda, e essa mudança começa na nossa alma, começa no nosso espírito. Vou dar para vocês agora uma ilustração para vocês entenderem melhor o que é ser regenerado, o que é nascer de novo. É uma ilustração, tá? Imaginem vocês que existe um porco e ele está num chiqueiro, está lá se lambuzando na lama, todo sujo. É o habitat dele, ele gosta daquilo ali, ele vive daquilo ali. E aí come a lavagem, está todo felizão. É o porcão. De repente, por um milagre de Deus, é uma ilustração, lembrem, por um milagre de Deus, aquele porco vira gente. Ele vira ser humano. Aí eu pergunto a vocês, quais serão as cenas a seguir após essa transformação de porco que vira gente? A primeira coisa que aquele homem agora, que não é mais porco, vai constatar é que ele está nu e está no meio de um chiqueiro todo sujo, e ele vai achar aquilo muito estranho, né? A segunda coisa é que toda aquela lavagem que ele estava comendo está dentro dele, está no estômago. Mas só que o estômago dele agora não é mais estômago de porco. O estômago dele agora é estômago de ser humano. O que ele vai fazer agora é vomitar. Ele vai colocar para fora tudo aquilo que ele comeu minutos antes de ser transformado. Por quê? Porque o novo organismo dele não aceita mais aquela comida que ele comia antes, aquela comida de porco. Entendeu? Agora ele aceita outro tipo de comida e não aquela lavagem. Ele vai vomitar tudo, vai colocar para fora. A terceira coisa que vai acontecer é que ele vai querer sair dali para se lavar, tomar um banho, colocar uma roupa e se relacionar com pessoas. Esse é um exemplo do que é ser regenerado, ser transformado, ser reconstruído por dentro, que Deus faz. Só aplicando aqui rapidamente, eu vou me deter no apetite, na mudança do apetite, mas só para explicar. Quando você é regenerado, quando você é transformado, é igual o porco. Você não é mais porco, é transformado no ser humano. Você passa a entender, meu Deus, que vida é essa que eu estou levando?
É o porco olhando, é o ex-porco olhando para o estado dele ali no chiqueiro. Meu Deus, aonde eu estou? Estou sujo. Estou todo sujo nesse lugar horrível. Ou seja, o pecado. Estou sujo nessa vida de pecado. Estou caminhando nessa vida suja de pecado e achava que estava tudo muito bom. Essa é a constatação. É a consciência que Deus coloca dentro de nós. A constatação, a consciência de que a vida que nós estávamos levando era uma vida suja, uma vida de pecado. O segundo ponto, que eu vou me deter mais adiante, é a questão do apetite. A pessoa que nasce de novo, a pessoa que é regenerada, o apetite espiritual dela muda. Ela não aceita mais comer lavagem. Ela não aceita mais comer aquela comida de porco. Agora ela tem fome de Deus, tem fome da palavra de Deus, ela tem fome da presença de Deus. E tudo aquilo que não é a palavra de Deus, a presença de Deus, ainda que ela, por descuido, ela possa ingerir, ela vai colocar para fora. Ela vai rejeitar, porque ela nasceu de novo, ela é regenerada. O organismo dela não suporta mais aquela comida de chiqueiro. Por quê? Porque ela nasceu de novo. Esse é um verdadeiro regenerado, né? Ela vai querer se lavar, né? Se limpar. Por quê? Porque ela entende que ela precisa se santificar. O Espírito Santo vai trabalhando na pessoa para ela se santificar e se lavar. Ali é um símbolo, né? O homem que antigamente era porco, ele vai querer se lavar, tomar um banho para tirar toda aquela sujeira, colocar uma roupa. É o processo da santificação, é se separar do pecado, dos pecados ocultos, dos pecados de estimação, dos pecados, né, que te jogam na lona, que te afastam de Deus. Então a pessoa, ela cria esse temor no coração que é gerado pelo Espírito Santo, o temor de Deus que vai te colocando a querer se afastar daquilo que não agrada a Deus, para você ter uma vida de relacionamento com Deus. E aí você agora quer se relacionar com Deus, quer viver uma vida de oração, quer viver uma vida de santidade, quer servir a Deus, quer fazer o bem para o próximo. Nasceu de novo. É uma vida nova. E se não nascer de novo, disse o Senhor Jesus em João capítulo 3, você não vai entrar no céu. Se nós não nascermos de novo, não adianta, não tem argumento, não tem jeitinho, não tem teologia, não tem filosofia, não tem nada. Não vai entrar no céu. O dono do céu falou isso. Então agora que eu nasci de novo, eu sou perfeito. Eu não peco mais. Eu sou um regenerado, então eu não peco mais. Negativo, não é isso. Nós continuamos nesta realidade humana imperfeita. Nós continuamos aqui, com o mesmo corpo de carne, com a mesma matéria. Temos uma natureza que luta todo dia contra as coisas de Deus e nós temos que mortificá-la, se santificando, buscando os recursos da graça, orando, jejuando, adorando a Deus, pegando a sua palavra, estudando, lendo ela, buscando força em Deus todos os dias. Todos os dias. Então, mas e se eu pecar? Se nós pecarmos, nós temos uma palavra maravilhosa para isso, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E aquele que abandona o seu pecado e não volta para ele, ok? Porque é um grande detalhe. No processo do novo nascimento, no processo da reconstrução, né, da mudança interior que Deus faz em nós, é indispensável a figura do arrependimento. Não vale remorso. Tem que haver arrependimento. Arrependimento. Eu estou arrependido do meu pecado, estou arrependido das coisas que eu venho fazendo, estou arrependido. E Deus, o Espírito Santo, coloca esse arrependimento em nós quando Ele nos aceita, quando nós o aceitamos. Tá entendendo? Ele coloca em nós esse arrependimento. Ele prega a palavra para nós, através da boca de alguém. Nós escutamos a palavra e entra em nós a constatação: eu sou pecador. E aí vem o arrependimento genuíno, gerado pelo Espírito Santo. E esse arrependimento nos leva a viver uma vida inteira
querendo ter relacionamento com Deus. Porque se você erra, você falha, meu Deus, me arrependi daquilo, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, eu errei. E é todo dia, até nós recebermos um corpo glorificado, um corpo novo, para morar no novo céu e na nova terra junto com Jesus. Mas e o remorso? Eu já ouvi falar de remorso. Remorso não resolve o problema para gerar o novo nascimento. Remorso é alguma coisa muito frágil. É aquela coisa que você tem um remorso, sente um remorso, fiz uma coisa errada, pequei, fica com aquele remorso, mas daqui a pouquinho o remorso, por não ser arrependimento, não é a mesma coisa, né? É só uma emoção superficial. Aí o que acontece? O desejo desenfreado de pecar volta com toda a força e você volta para o chiqueiro e volta a comer lavagem. Mas então, eu vou dizer para vocês uma coisa. O verdadeiro regenerado, você percebe pelo apetite espiritual dele, né? Ele tem fome de Deus, ele tem fome da palavra de Deus, ele tem fome da comunhão com Deus, ele tem fome da presença de Deus, ele quer estar em comunhão com seus irmãos, ele quer estar congregando, ele quer estar na igreja, ele quer ouvir a palavra, tudo na vida dele está ligado à palavra de Deus, ele leva Deus para tudo na vida dele, para a vida pessoal, para a vida emocional, para o casamento, para o trabalho, para a vida acadêmica, para a vida profissional, para tudo. Deus está presente. Mas pode acontecer porque ser nascido de novo não significa que você é perfeito. Pode acontecer. O nosso inimigo ele é astuto. Ele pode pegar uma lixeira, pintar ela, deixá-la coloridinha, aromatizá-la, enfeitá-la, colocar ali umas flores, alguma coisa para enganar. E a gente desavisado passa por aquilo ali, cai na tentação, pega, põe na boca, come e pronto. Pecou, falhou. E aí? Como é que fica? Não é regenerado? Não é nascido de novo? Como é que fica? Anulou tudo? Não. Nesse momento é que você percebe quem realmente nasceu de novo, quem realmente é um cristão regenerado. Porque quem é regenerado, quando acontece isso, ele vai vomitar, vai colocar para fora o que ele comeu, espiritualmente falando. Por quê? Porque ele está transformado por dentro. O organismo dele, lembra? Não é mais de porco. O organismo dele agora é de um ser humano regenerado, reconstruído por Cristo Jesus. É aqui que a gente vê quem é o verdadeiro regenerado ou não. Porque o falso cristão, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para o chiqueiro imediatamente. Depois que ele comer aquela coisa ali, ó, que foi posta pelo diabo, ele volta correndo para o chiqueiro. Aí ele volta desesperadamente a praticar todos os pecados que por pouco tempo ele parou de praticar, porque na verdade ele não era convertido, não era regenerado, não nasceu de novo. Mas há uma solução para isso? Claro que há uma solução. A solução é Jesus Cristo. A resposta é Jesus Cristo. Se tal pessoa, ele crer de todo o coração, se arrepender dos pecados, crer no Evangelho, o Espírito Santo vai transformar essa pessoa, vai libertar essa pessoa, vai dar poder de Deus a essa pessoa, para essa pessoa ter uma resposta diferente aos ataques, às propostas, às tentações do diabo. E é isso que eu quero te dizer. O Senhor Jesus, ele teve respostas apropriadas contra Satanás quando ele foi tentado. O Senhor Jesus ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo no deserto. E a Bíblia registra apenas 3 diálogos, fora tantas quantas outras tentações que o diabo mandou para cima. Mas Jesus sempre resistindo e sempre preparado com a palavra de Deus. Ele tinha uma resposta a cada tentação, para cada provocação de Satanás. E nós? Será que nós temos uma resposta para cada provocação de Satanás? As respostas do Senhor Jesus foram
com base na palavra de Deus, porque Jesus conhecia a palavra de Deus muito bem. Ele conhecia a Torá, conhecia a Tanakh, conhecia toda a palavra de Deus. E nós conhecemos a palavra de Deus para podermos responder às provocações, às tentações que vêm sobre nós. E a pergunta final que eu te faço é: você é um cristão regenerado? Você é um cristão que nasceu de novo? Qual é o seu apetite espiritual? O seu apetite espiritual se sacia com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com tudo aquilo que vem de Deus? Ou o seu apetite espiritual só se sacia com o pecado? Porque se só se sacia com o pecado, você ainda não nasceu de novo, você ainda não é regenerado. Você passou apenas por um processo de remorso e está sustentando apenas uma capa, está sustentando apenas uma fraude. Eu falo isso com muito respeito e com muito temor a Deus, porque nós todos somos pecadores. Eu falo isso com amor, para que você entenda que você precisa nascer de novo, se arrepender dos seus pecados, entregar seu coração a Cristo, ainda que você tenha aí 30, 20, 40 anos sustentando uma fraude, né? Talvez você esteja aí cercado de pessoas, de dinheiro, de pompa, mas você sente por dentro: eu não nasci de novo ainda. Isso pode acontecer? Olha Nicodemos, um dos principais chefes da religião farisaica, não tinha nascido de novo. Imagina você, imagina eu. Nós temos que ter essa consciência, né? O meu desejo é que nós todos sejamos regenerados, reconstruídos, que o nosso apetite espiritual esteja somente com fome de Deus, fome da sua palavra, fome da sua presença. Isso é ser regenerado, isso é nascer de novo. E assim a gente encerra mais uma aula que fala das doutrinas da salvação. Essa foi sobre regeneração, que é o novo nascimento. Amanhã nós vamos falar sobre a terceira doutrina que explica o que é salvação. Nós vamos falar sobre a justificação. Já para a Bíblia fica por aqui, um grande abraço e um beijo no seu coração. Tchau, pessoal!